Olá, estudantes da segunda série! Neste vídeo vamos falar sobre a retomada de conteúdos referentes a arcos e ângulos. Então, para começar, nós vamos relembrar a circunferência trigonométrica, que é aquela que tem as particularidades de ter um raio unitário, ou seja, a distância do centro até qualquer ponto dela vale 1, e que a origem do plano cartesiano coincide com o centro dessa circunferência. Nessa circunferência trigonométrica, nós temos marcados os ângulos em graus aqui nessa figura e também em radianos, porque são as duas unidades de medidas que nós utilizamos para medidas de ângulos. Então, na circunferência toda, nós temos 360 graus em graus ou 2π em radianos. Na metade da circunferência, 180 graus ou π em radianos, ok? E aí, nós podemos verificar, né, que em graus, 360, em radianos, 2π radianos. Ambas representam os ângulos que estão em toda a circunferência trigonométrica, a medida da circunferência toda, tá? Então, nós podemos fazer aí a transformação de unidades de medidas de ângulos, de graus para radianos. Primeiro, como que a gente faz isso? Nós vamos usar uma regra de 3 simples, utilizando aquela informação que eu acabei de passar para vocês, de que 180 graus equivale a π radianos e na segunda linha o ângulo que nós queremos transformar de graus para radianos. Também podemos transformar os ângulos de radianos para graus. Como que a gente faz isso? Mais simples ainda. Nós vamos utilizar a informação de que 180 graus equivale a π em radiano e vamos substituir o π por 180 para fazer essa transformação. Aqui eu trouxe para vocês uma tabela com os ângulos que são notáveis. Aqui os ângulos estão dados em graus e também em radianos. Muitos de vocês vão se perguntar, nossa, mas temos tudo isso de ângulos notáveis? Sim, temos, porque são os ângulos aqueles já conhecidos de 30, 45, 60, que estão aqui, e também os ângulos que estão sobre os eixos ordenados, que além do 0 e do 90 graus, temos também os ângulos de 270, 180 e 360 graus. Eles estão sobre os eixos x e y, ok? E aí, nós temos arcos que são chamados arcos côngruos. Então, os arcos côngruos não são aqueles arcos que têm a mesma medida. Tem algumas pessoas que se confundem com isso. Não, tá, gente? Arcos côngruos são aqueles que têm a mesma origem, ou seja, começam e terminam em um mesmo ponto. Eles têm as extremidades iguais e a origem, claro, a mesma, tá? Mas as extremidades são as mesmas, começo e fim. O que diferencia um ângulo côngruo do outro, ou um arco côngruo do outro? O número de voltas que esse arco dá na circunferência trigonométrica. Vamos lembrar um pouquinho que a circunferência trigonométrica inteira tem em graus 360 graus, em radianos 2π radianos. Então, se nós queremos escrever todos os arcos côngruos a um ângulo dado em graus, nós temos que ter uma expressão. E se nós quisermos fazer a mesma coisa para ângulos dados em radianos, nós temos que ter também uma expressão. E qual será essa expressão? Aqui, nós temos a expressão geral para arcos côngruos para ângulos dados em graus. Nós vamos ter que essa expressão será dada por alfa em graus. Quem é alfa? A medida do ângulo em graus. Mais k vezes 360 graus com o k pertencente aos inteiros. Sem esquecer, então, que o k é um número inteiro, né? Ele pode ser positivo ou negativo. E o 360 aqui dado em graus, porque o número de voltas aí nas circunferências trigonométricas em graus. De forma análoga, nós temos também a expressão geral para arcos dados em radianos. Então, x radianos mais k vezes 2π com o k pertencente aos inteiros. Lembre-se que aqui, então, o 2π, porque 2π é o ângulo, né, inteiro da circunferência trigonométrica, de toda a circunferência, ok? Então, aqui, neste vídeo, nós falamos sobre uma retomada de conteúdos com arcos e ângulos. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!